Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal, você está ouvindo o T-Rex Cast e nas entrevistas eu sempre sou good cop. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Brian e acredite se quiser, eu já fui reprovado em muito mais entrevistas do que fui aprovado. Essa é a estatística, né? A gente sempre fala que o normal é a gente precisar levar muitos nãos pra gente poder conseguir levar um sim. Nesse episódio de hoje a gente vai conversar sobre as entrevistas, mas do ponto de vista do entrevistador. Então a gente que tem ajudado em processos seletivos, o Brian tem entrevistado bastante pessoas, está com bastante experiência nessa área. A gente vai conversar um pouco sobre isso, até para vocês terem uma visão dos bastidores das entrevistas. Então vamos lá. Começar a conversar sobre esse assunto, né, Brian? Nossa, pessoal, parece que a gente já tá gravando podcast faz, sei lá, que a gente tá sem gravar podcast já faz bastante tempo já. Nossa, mas enfim, voltando aos trilhos, né? Falando um pouquinho sobre a frase que eu fui mais reprovado do que aprovado, né? Isso aí é só pra gente normalizar mesmo que durante o processo seletivo é bem... Normalmente você vai sempre reprovar muito mais do que passar, né? E isso é não tô querendo ser um cara motivacional, não, mas eu só quero trazer como funciona a realidade das coisas, né? Eu acho que pra ti também é a mesma coisa, né, Vini? Sim, com certeza. É o que a gente sempre tenta alinhar com o pessoal, porque cada vez que as estatísticas, eu sempre falo, né? Às vezes você tem que fazer 10, 20, 30 entrevistas, né? Não é aplicações para você conseguir o seu sim. Então você tem que estar preparado para isso, justamente para não se frustrar, né? Porque cada não que a gente recebe, querendo ou não, é uma frustração, né? Você faz o processo, recebe ou não, é uma frustração. Então se você estiver preparado e já alinhado com as estatísticas e as expectativas, essa frustração vai ser menor e vai conseguir manter motivação para continuar aplicando, né? Vamos começar conversando, já que você tem feito bastante entrevistas no sentido de entrevistar as pessoas. Vamos falar um pouco sobre os modelos de entrevistas e como que vocês estão aplicando isso dentro da Upstart, da empresa que você trabalha. Bom, geralmente a gente sabe que cada empresa tem um modelo muito peculiar sabe, cada um tem a sua própria forma de selecionar os candidatos, né? Dependendo também, obviamente, de qual é o perfil que você está se candidatando. Então eu vou tentar montar aqui meio que uma metodologia genérica para poder explicar como funciona o processo seletivo para software engineer, QA, sei lá, para tech lead eu diria que é um pouco mais técnico, na verdade, né? Mas um pouco mais complexo. Mas vamos pegar essa média de como funciona para a maioria dos candidatos, né? Então, geralmente a gente tem aquele processo inicial que chama de screening interview, que, são aquelas entrevistas que todo mundo está acostumado, né? Aquela que a gente responde aquelas perguntinhas: tell me about yourself, tell me about your background as a software engineer, as a QA. É a parte onde você realmente fala um pouquinho sobre você. Nessa entrevista eu acho que ela é bem padronizada, né? É tipo, geralmente uma coisa super descontraída, na grande maioria das vezes é feito através de um recrutador de alguém do time de TA, né? Que é Talent Acquisition. É um bate-papo que deve durar aí pode durar entre 15, 20, 30 minutos, às vezes pode se estender um pouquinho mais, né? Nessa entrevista, pelo menos na minha empresa lá, eles perguntam bastante, tipo, sobre qual que é o teu background, o quanto que ele se alinha na vaga. Nesse momento em si, não existem perguntas técnicas, assim, né? Tipo, eles não vão te perguntar, sei lá, você pode detalhar quais são os frameworks do React que são mais utilizados, blá, 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 entendeu? Eles não vão perguntar isso aí nesse momento, né? É mais aquela entrevista que a gente verifica se você é um fit ou não para a vaga, se você também é um bom fit para poder trabalhar na empresa, ou seja, se você está alinhado com a cultura da empresa, com o mindset da empresa, né? Então, tem algumas formas que a gente meio que analisa pelas expressões corporais que o cara usa, pela forma que ele conversa, pelo nível de inglês que ele também possui, se, tipo, quão interessante é ou não continuar com o processo seletivo dele. Eu geralmente sou a pessoa que faz as entrevistas um pouco mais, de uma parte mais avançada do processo, né, que seria, no caso, mais uma entrevista técnica e também, talvez, alguma que a gente tenha que fazer um live coding, talvez. Então, o input que a gente recebe, geralmente, é, tipo assim, como que o cara performou em termos de comunicação, qual que é o background dele. A gente também analisa, obviamente, né, eu analiso o LinkedIn da pessoa, o perfil dela, eu tento perguntar algumas coisas sobre a experiência, se ela mencionou ou não. Partindo daí, a gente sai do passo da screening interview para outra parte técnica, né? Seria, vamos supor que a pessoa passou ali, né? Se ela não passou, obviamente ela recebe um feedback logo depois. E aí ela
tem que se preparar para poder participar novamente. Mas durante o processo técnico, né, geralmente o que a gente faz, tá? Por trás dos panos, né, os bastidores da preparação de uma entrevista técnica, né? Para cada vaga que a gente tem, a gente geralmente nas empresas, eu já vi isso já em pelo menos 3 empresas, então eu acredito que é quase que um padrão, né? A gente meio que tem um banco de questões bem grande, tipo, tem algumas dicasinhas que a gente já falou pro pessoal da comunidade de tipo de como se preparar para essas questões e onde encontrar na internet, né? Mas a gente tem meio que um banco de questões bem grande, né, que a gente pergunta baseado em cada projeto que a gente tem. Então, tipo assim, por exemplo, vamos supor que a gente está entrevistando um cara que vai trabalhar pro, sei lá, o TripAdvisor, né? Vamos supor que é um cliente da empresa. Então, tipo assim, a gente sabe mais ou menos como é a stack daquela empresa, né? Que eles usam no dia a dia. A gente sabe exatamente quais são os tópicos que a gente vai precisar extrair. Então, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui. O cara, ele tá sendo selecionado para trabalhar com uma vaga de React, mas ele é um cara que a gente precisa que ele tenha um perfil senior para, sei lá, software architect, React, focado em front-end, né? Então, tipo assim, obviamente eu não vou fazer perguntas para ele, tipo assim, você pode me dizer o que é o React? Tipo, por que eu devo usar React ao invés de Angular? Quais são as vantagens do React ao invés do Angular? Eu não vou perguntar porque, assim, eu acredito que se o cara está se candidatando para aquela vaga, ele já vai estar preparado para poder responder algumas questões mais avançadas. Então eu tento não focar nas questões mais básicas, eu tento focar a gente tenta focar, na verdade, nas perguntas mais avançadas. Então eu vou perguntar para ele o seguinte, sabe o que é um CSRF token? São os conceitos um pouquinho mais avançados de front-end, entendeu? Tipo, questão de manipulação do DOM, essas coisas, entendeu? Então, a gente meio que estrutura o formato da entrevista baseado na vaga que ele tá se candidatando. Então, tipo assim, se você, sei lá, tu viu o job description e tu viu todos aqueles itens, assim, tipo, o que eu diria, né? Geralmente as pessoas, pra ir pra uma entrevista de React, elas sempre se perguntam assim, tipo, o que será que vai cair na entrevista, né? Tipo, geralmente elas estudam todas aquelas coisas genéricas, assim, tipo, do universo React, mas não é todo mundo que presta atenção realmente no job description. Então, tipo, aqueles job descriptions, eu vou te falar que é um processo muito chato para poder fazer. A gente presta muita atenção em cada item que tá ali para poder, tipo, a gente achar realmente a pessoa que é ideal pra vaga, né? Então, as pessoas, eu acho que elas têm que se atentar a ler o que tá escrito ali e se preparar baseado naquilo. Obviamente, a screening interview também é uma ótima oportunidade para você saber exatamente como que vai ser mais ou menos o shape da entrevista técnica. Não custa nada tu perguntar, tipo assim, eu posso ler uma lista dos tópicos que vão ser cobertos, blá blá blá, talvez tenha alguma coisa que eu preciso me preparar um pouco melhor, não sei o que, sabe? É sempre bom perguntar, né? E, tipo assim, tu com o job description na mão, eu acredito que a screen interview é a melhor forma de você se preparar para entrevista técnica, né? Fazendo perguntas, essas coisas. Ou talvez por um e-mail posterior após a entrevista, se você passar. Bom, depois que a gente faz, assim, a parte do processo, sabe, de levantamento das questões, né? A gente vai para a entrevista. Eu, durante a entrevista técnica, eu também faço meio que um processo de conhecer um pouco do profissional também, né? Tipo, geralmente quebrando o gelo um pouquinho, né? E tal. Não é todo mundo que faz isso. Tem profissionais que são mais sérios, eles já vão direto ao ponto. Então, tipo, we're here to interview you for do the technical assessment. Here are some questions. Super, sabe, gelado o negócio. Eu sou um cara que, tipo assim, a primeira coisa que eu faço, assim, eu entro na reunião, na entrevista com o cara, e tento, sabe, quebrar o gelo do ambiente, assim, um pouquinho, já tento identificar alguns sinais, assim, que possam ser, sabe, possíveis icebreakers, né, pra situação, para deixar confortável. Eu faço questão de deixar a pessoa confortável durante a entrevista, explicar, cara, quero que você relaxe, entendeu? Tipo, algumas perguntas não tem certo ou errado, entendeu? Por exemplo, especialmente quando eu tô fazendo algumas perguntas focadas em arquitetura, que às vezes tu tem múltiplas abordagens para poder fazer isso, faço questão de dizer, cara, não tem certo ou errado, eu só quero saber como você faria isso, entendeu? Quando o cara sabe disso, ele tem esse input do entrevistador, eu acho que fica um clima muito mais leve, entendeu? Então a conversa flui mais, então às vezes o cara até lembra melhor de alguns conceitos que ele não lembraria se ele estivesse super nervoso. Ele performa melhor, né? Nisso, é isso que você quer, tipo, criar um ambiente onde que a pessoa, realmente, no dia a dia de trabalho, você não vai ficar oprimindo a pessoa não é para se sentir oprimida. Então é ali que ela vai performar o melhor dela. Você quer trazer um pouco disso para a entrevista, então, para a pessoa performar melhor, você conseguir avaliar a pessoa melhor também. Isso, exatamente. Eu acredito que com um ambiente mais leve eu vou conseguir ter a melhor visibilidade possível do que é o candidato e o que ele pode entregar para mim em termos de capacidade técnica, entendeu? Então, depois
depois que a gente tem um ambiente mais, sabe, tranquilo durante a entrevista, eu realmente faço uma avaliação. Eu sou bem criterioso em relação às respostas da pergunta. Cara, eu já participei de muitas entrevistas, então eu sei quando o cara meio que tá dando aquela enrolada na pergunta, sabe? Por mais que eu tenha um script de perguntas, às vezes eu tento extrair. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma entrevista que eu passei, foi de um cara que eu gostei bastante. Na verdade, era uma entrevista de uma vaga de Java com Angular. Era uma entrevista de full stack, Java, Spring Boot, mais Angular e mais algumas outras pequenas particularidades, né? Acho que era MongoDB, etc. E eu fui fazendo umas perguntas para ele de arquitetura, assim, e alinhado com Java, né? Eu não sou um expert em Java, mas tenho algumas perguntas mais que são, digamos, genéricas, não são específicas da linguagem. E aí eu fui fazendo perguntas, assim, e de cunho mais avançado, e o cara foi respondendo, assim, com maestria, e eu fui só, tipo, sabe, me aprofundando mais ainda na conversa, porque eu queria fazer uma avaliação se talvez aquela vaga não era demais para ele. Mas não porque eu não iria selecionar ele para aquela vaga, mas sim porque, tipo, talvez eu possa selecionar ele, mas se no futuro eu tiver uma vaga que seja acima dele, sei lá, se eu nível de software engineer para um arquiteto, eu posso ir lá e chegar, olha só, eu lembro da entrevista que eu fiz contigo, eu lembro que você tinha experiência com isso, então eu acho que você é um fit melhor ainda pra gente te botar nessa outra vaga mais acima, entendeu? Então, tipo assim, se tu responder as perguntas, assim, direto ao ponto com que o cara quer, mas se tu der um gostinho que diga assim, eu sei um pouquinho mais do que isso, sabe? É sempre bom, porque às vezes tu pode, sabe, encontrar um profissional que esteja, sabe, interessado a explorar um pouquinho. Então, às vezes a gente sai um pouquinho do script das entrevistas, né? Eu pelo menos saio um pouquinho, assim, de tentar, sabe, fazer um negócio muito gelado. Às vezes você não pode sair muito, porque senão você passa do tempo, né? Facilmente você consegue perder a rastreabilidade de quanto tempo você já gastou ali por conta disso. Acontece. Mas enfim, continuando, depois que você faz o processo da entrevista técnica, eu saio dali com vários insumos. Eu tenho geralmente um documento interno, assim, que onde a gente entrevista vários candidatos. Pra vocês terem noção de quantos candidatos a gente geralmente entrevista para uma vaga específica, eu vou dizer que já teve vaga que eu entrevistei 2 caras e aí selecionei uma, e teve vaga que eu entrevistei 15, 16 para poder selecionar. Teve uma vaga de DevOps que eu selecionei, entrevistei, sei lá, cara, perdi a conta, acho que 20 pessoas. Sabe? E no final das contas, o cara que eu mais gostei foi um dos primeiros que eu entrevistei. Então, assim, varia bastante da vaga, do feeling da pessoa que está entrevistando, né? Claro que a gente geralmente tem uma comissãozinha ali de pessoas que a gente monta a nossa opinião a respeito dos candidatos, e aí a gente vai pro processo decisório, né? Tem outras entrevistas que geralmente acontecem, né? Que é a questão do live coding, né, Vinícius? Tem várias plataformas que a gente trabalha com, às vezes, treina um pouquinho com o pessoal, né, que participa da comunidade com a gente, que às vezes eles vão fazer uma entrevista, eles recebem às vezes um desafio para poder fazer, né? Esse desafio às vezes ele é para poder se resolver ao vivo com o cara durante uma entrevista, né, uma entrevista de live code, né, onde o cara vai te dar um problema, ele vai falar, tá aqui, resolve esse problema aqui, né? Tem as plataformas tipo LeetCode, HackerRank lá, ou às vezes o cara simplesmente ele abre um IntelliJ, um Visual Studio, um Visual Studio Code, qualquer, sei lá, ideia que tu use, o cara mostra um código pra ti e fala, o que você faria aqui nesse caso aqui, entendeu? Tipo, mostra na tua cara ali e te faz uma pergunta baseada nisso. Uma outra etapa também que a gente pode colocar no processo de entrevista são os desafios que a gente envia às vezes pro cara. E como é que funciona isso, tá? Tem 2 razões pelas quais a gente às vezes envia um desafio. Existem vagas que a gente quer, assim, eliminar um pouco do trabalho de ter que fazer a entrevista técnica, porque às vezes é uma coisa muito específica, e a gente passa às vezes um pequeno desafio para poder meio que fazer uma pré-filtragem. Então esse desafio geralmente é uma coisa que o cara vai gastar ali 2, 3 horas para fazer, entendeu? Aquelas coisinhas que às vezes eu sei que é um saco de fazer, mas que realmente nos ajuda a ter, tipo, vários inputs. Assim, aqueles tipos de provinhas, eu vou dizer da minha perspectiva, quando eu vejo elas, assim, esses códigozinhos que eles pedem, tu não precisa, tipo assim, num código de 3 horas, gastar 6 horas para poder fazer um negócio mais bonito. Pense que, tipo assim, dentro do escopo do que foi pedido, qual a melhor forma que você poderia fazer, entendeu? E fazer, entregar
E o principal, conseguir explicar por que você construiu aquilo daquela forma. Então, tipo, usando boas práticas, não sei o que, explorar a performance ao máximo, entendeu? Cara, se tu quiser pegar, assim, um código seu, assim, um script de 10 linhas, e tu botar até no chat de pedir lá e ele falar assim, ó, você pode me retornar esse código de uma forma mais performática, ele vai reformatar o teu código, ele vai te mostrar as críticas que tu teria. Tem também os co-pilots que pode te ajudar também, né? Tipo do GitHub lá, tem várias formas que eu posso sugerir aqui de passar o dia inteiro de sugerir para poder vocês otimizarem código, né? Pensar nos edge cases, né, e tentar quebrar o código nesse sentido, assim. Implementei esse código aqui, mas quais seriam os edge cases, qual o caso de uso que eu não estou cobrindo, como que eu levo a aplicação para um lado que quebraria esse código. Pensar nesses casos, que normalmente é aí que mora o perigo, né? É aí que eles vão avaliar. Diferencia as crianças dos adultos, né? Pensar em edge case, pensar como que meu código quebraria nesse cenário. Também focando até, novamente, na descrição da vaga e quais desafios. Quanto mais insumo você tiver de informação em relação à vaga, focar na vaga. O que a vaga está pedindo? Qual o tipo de candidato que está focando? Quais são os desafios que a empresa está enfrentando, que eles estão contratando para suprir? A gente estava contratando para uma vaga para desenvolver a nossa UI Lib. Então ela era muito focada no visual. Então teve gente que perdeu bastante tempo, às vezes, em outras partes da aplicação. E o teste básico era para fazer um botão em React. E foi pedido explicitamente para o design, para as dimensões, tudo bater com o que estava no design, com o design que foi passado. E daí o teste que retornou, os botões não batiam as dimensões, não batia pad, não batia o font size, não batia cor, não batia os states do botão. Então só aí o pessoal já perdeu bastante ponto, porque o teste era só isso. Você olha assim, putz, é um teste simples, fazer um botão. Só que quanto menor é o teste, a vaga era explicitamente para alguém que ia trabalhar muito com desenvolver interfaces e estilizar as interfaces. Então, focar cada vaga. Se a tua vaga é focada, se você sabe que vai ser focada na parte visual, foca na parte visual. Foca no que o teste está pedindo. O teste vai estar descrevendo o que eles estão buscando, o que eles estão esperando, né? Se é mais voltado para o back-end, se está explorando escalabilidade, aí vai ter que forçar essa parte de se eu tivesse que lidar com um registro, se eu tivesse que lidar com 1000, se eu tivesse que lidar com 1 milhão. Exatamente. Essa parte do live code, inclusive, ela tem os equivalentes, né? Por exemplo, se tu tá trabalhando com UX, por exemplo, o seu processo de entrevista, seu ao vivo, vai ser, obviamente, explorando algumas coisas mais técnicas do conceito de analisar uma interface, entendeu? Por exemplo, às vezes o cara, ele, por exemplo, ele abre uma interface na tua frente e fala assim, tá, tu que teria como críticas dessa interface aqui, olhando, fazendo uma análise no teu conceito. E quais são os fundamentos por trás que se usa para embasar na tua opinião, né? Então, tipo, se você tem os conceitos, na verdade, eu vou dizer decorados, tá? Mas eu vou dizer, tipo assim, meio que praticado na tua cabeça em relação à experiência que você teve por trás da tecnologia, te trouxe uma bagagem que te habilita confortavelmente conversar a respeito desse tópico, cara, é bem tranquilo, sabe? O que eu sempre falo genericamente nesses processos de entrevistas, eu não gosto mais de chamar de entrevista, entendeu? Vou marcar uma entrevista. Eu gosto mais de chamar isso de marcar um bate-papo. Para mim é um bate-papo entre duas pessoas, onde uma está interessada numa vaga e eu quero conhecer você, e eu quero conhecer da sua parte técnica, eu quero fazer umas perguntas, e também tu vai fazer umas perguntas para mim também, conhecer também sobre a empresa, sobre a vaga, etc, entendeu? Então é tudo um negócio para poder a gente fazer um match entre as duas pessoas, vocês querendo a vaga e a empresa aqui também ofertando a posição. Eu acho que isso é o endgame. Essa parte aí que tu falou, acho que é bem interessante, porque a gente está acostumado a enxergar o entrevistador ou a empresa como esse ser, assim, ele tá superior, é ele que vai me avaliar e eu só tô aqui para responder as perguntas, pronto, e acabou. E que realmente a gente vê que faz diferença em alguns candidatos, essa parte, assim, você tá mais interessado na empresa, querer saber os desafios da vaga e não só tá ali só para responder perguntas e você ser avaliado, mas você também avaliar a empresa e a vaga, se é para você. Quando você avalia isso e começa a questionar, você vai ganhar mais insumo na vaga. Então você chegar para uma entrevista e na hora que falarem, você tem alguma pergunta, e você chegar e falar, eu queria saber quais são os desafios para essa vaga, por que vocês decidiram abrir essa vaga, qual que é o principal desafio e como que vai ser o meu dia a dia. Você começa a extrair informações de qual que seria o candidato ideal para aquela vaga, e com base nisso você vai conseguir performar melhor nas entrevistas também, né? E você demonstra um interesse genuíno, porque é isso que o entrevistador também tá
tá esperando, que faz você se destacar dos outros candidatos. Então, complementando aquela parte das entrevistas técnicas, depois que acontece, né? Geralmente a gente passa um feedback sobre quem são os candidatos que a gente colocaria, né? Por ordem de prioridade. Pô, esses 2 caras, esses 3 caras, talvez eu priorizaria eles, né? Se esse desse certo, não iria. Se esse não desse certo, desculpa, eu iria pro próximo, né? Às vezes o cara não aceitou a proposta e tal. E, geralmente o sim, assim, tipo, ele depende um pouco do escopo da vaga, né? Por exemplo, a maior parte dos caras que eu entrevistei, obviamente, foram para alguns outros times, né? Então, eu dei o meu feedback final, tipo, eu contrataria esse cara, eu não contrataria esse cara. Alguns casos a gente teve, como a gente tem um cliente, né? Geralmente, tipo, sei lá, o cliente trabalhando com Upstart, a gente enviava o nosso feedback, tipo assim, ó, aqui, ó, esse aqui é a nossa lista de candidatos que a gente aprovou no processo, você pode conversar com eles, envia geralmente uma lista com 3, né? E aí o cara, ele vai conversar com o cliente decide, eu quero ir com esse cara, quero ir com aquele. Em outras vagas que o processo estava dentro da gente, assim, que é o poder decisório estava para nós, geralmente o cara que faz a entrevista técnica, ele é o que ele tem o maior peso, geralmente, na decisão, né? Então, por isso que é tão importante esse passo. Mas a gente não pode menosprezar também a importância da primeira entrevista, né, de fit técnico, porque também a entrevista ali, ela pesa muito para a questão das soft skills, essas coisas, né? E é o que realmente vai te passar para a próxima etapa. Então, geralmente o que eu falo assim, ó, esse cara aqui, ó, às vezes tem um cara que eu sei que é tão bom, mas tão bom que eu sigo bem próximo do processo ali seletivo de ponta a ponta para poder fazer questão de que aquele cara vai ser selecionado. Porque às vezes ele é tão bom, mas tão bom que eu sinto que a empresa não pode perder ele. Ou às vezes acontece de tipo assim, de eu selecionar 2 caras tão bons, mas tão bons que eu fico assim, quebrando a cabeça. Às vezes eu tenho que marcar uma entrevista essa para poder fazer uma, sabe, comparação entre um e o outro. E talvez tentar achar um fit pro outra pessoa. Porque já aconteceu isso também aqui na empresa. Tipo, eu selecionar 2 caras, eu ficar tipo, eu não sei o que fazer. Os 2 são muito bons, eu contrataria tranquilamente os 2 e acabou que a gente achou uma oportunidade pros 2, né? Contratou um pra uma vaga e um outro pra uma outra vaga que, tipo, abriu logo depois. Foi bem isso. Então, é assim que funciona geralmente por trás dos panos, tá? Tipo, quando vocês veem, por exemplo, uma demora que acontece no processo, é puramente por causa de alguma burocracia. A empresa não gosta de ficar gastando tempo com processos seletivos longos e tal, sabe? Tipo, isso é terrível pros negócios, é uma gastação de dinheiro. Às vezes você passa um tempo, a pessoa já não tá mais interessada, a pessoa caça uma outra vaga, entendeu? Então, isso aí, quando isso acontece, é dinheiro perdido pra empresa. Então, não é do interesse da empresa que acontece isso. Geralmente tem alguma coisa que está bloqueando. Quando a empresa não manda feedback mesmo sobre a vaga, aí é porque foi uma falha do processo de procura de talentos, né? Houve uma falha na pipeline de notificar os candidatos e tem empresas também que simplesmente não notificam, né? Tu tem 300 candidatos, tu tá entrevistando, sei lá, por semana duas empresas aí, ou por mês que seja, tipo, para cada um que tu for negar, tu notificar todo mundo é um pouco complicado. Às vezes a pessoa tem, igual acho que da empresa aqui a gente tem um processo mais de notificar, mandar um e-mail e tal, né? Porque se você for marcar uma reunião para cada um, fica um negócio muito caro para a empresa, tem que sustentar. É assim que funciona geralmente por trás. Eu queria voltar rapidinho só na parte da entrevista técnica, porque tem bastante gente que pergunta exatamente assim, é só algoritmo, é só como que é o teste técnico, né? Então, eu sempre respondo, vai ter empresa que vai cobrar mais essa parte do algoritmo em si, mas tem empresas que vão cobrar coisas mais próximas do dia a dia de trabalho. Então, para quem trabalha com React, às vezes é implementar um componente simples ali na tela. Ou clonar um projeto que já está pronto em React, que eles implementaram ali de teste, e você implementar 2 ou 3 coisas, ou 2 ou 3 correções simples, que vai caber numa entrevista de 1 hora. E daí, com isso, eles vão questionando você enquanto você está codando, eles vão questionar você, por que você está implementando tal coisa, por que você está implementando outra. Eu acho que é importante você também ser comunicativo nessa parte, né? Não é só pegar o código ali, sair codando, esquecer que tem outras pessoas ali conversando com você. É como se fosse um processo de pair programming nesse caso, ao invés de você só programando, que até pode parecer esquisito, ainda mais que tem o chat GPT hoje, se você não falar nada, não conversar nada, pode parecer que talvez você esqueceu deles, jogou no chat GPT que tá na outra tela, voltou ali e começou a copiar a solução, né? Por isso que é legal tentar dialogar com as pessoas, perguntar. Outro ponto também que muitas pessoas esquecem é de receber o problema a ser resolvido. Por exemplo, eles te dão uma tarefinha ali, 3 tarefas, digamos, para resolver, independente da tecnologia que você trabalha, eles dão a descrição da tarefa. Às vezes a descrição tá vaga e é de propósito, que é para você fazer questionamentos, porque no dia a dia de trabalho, as tarefas não vêm 100% descritas.
não sei que você tem um Product Manager muito bom ou um Team Lead muito bom e que traz as coisas muito detalhadas, mas sempre vai ter aqueles casos que só na hora que você está codando que você descobriu, putz, tem esse caso aqui, como é que eu lido com isso? Aí você tem que se comunicar com a área de produto para resolver junto. Então, na hora do teste técnico, também tem isso, deixar uma descrição um pouco vaga, aberta para você fazer perguntas. Então, você tira suas dúvidas antes, não fica assumindo as coisas. Um dos maiores erros é a gente ficar assumindo coisas, recebeu a descrição, assumiu um monte de coisa na nossa cabeça, começa a codar e ir na direção errada. Então, certo é receber a descrição, tira suas dúvidas primeiro, confirma se é isso que você entendeu. Olha, eu entendi isso, isso e isso, então tá correto? Ah, tá. Então, meu plano de ação vai ser mais ou menos ir por esse caminho aqui. E aí você começa a, de fato, ir ali e codar, tá? Não perde também 10 minutos nessa parte. Tem que ser uma coisa bem rápida, porque nas entrevistas o problema também é você ficar perdendo tempo com alguma coisa. Se apegar em alguma coisa ali que tá dando problema, ficar perdendo tempo com aquilo, sendo que dava para você ter avançado em outras partes. E lembrando também que muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma resposta errada durante a entrevista que vai te desclassificar. Normalmente é uma média geral. Quando termina a entrevista, pelo menos nos lugares onde eu passei, era meio que a gente descrevia, fazia um summary, ali, um resumo da entrevista e colocava os prós e os contras do candidato que a gente avaliou. Então não é uma resposta errada, a não ser que tenha sido algo muito básico que foi perguntado e você errou algo muito básico e depois não demonstrou que só era nervosismo aquele erro, que realmente você não tem base para aquilo. E também a parte do soft skills que tu comentou, o soft skills ele não fica só na screening, pelo que eu enxergo, ele acaba indo para a parte técnica também, porque a forma como você responde, a forma como você demonstra o interesse pela vaga, que você não tenta se demonstrar superior a todo mundo, a forma como você cria o relacionamento ali durante a entrevista até a técnica pode causar uma boa impressão no entrevistador, todo mundo é humano, né? Acho que por mais que a pessoa seja técnica, ainda é humana. Então você fala, putz, eu gostei dessa pessoa, na hora que eu for avaliar, eu vou avaliar com bons olhos ou com um pouco tipo de receio. Não é maus olhos, mas é um pouco de receio. Já teve caso de a gente entrevistar, acho que a gente pode entrar já falar sobre as boas e más impressões que a gente teve durante as entrevistas, né? Entrevistas marcantes ou não. Então, como entrevistador, eu já fui entrevistar candidato, onde o candidato pegou e fez o teste técnico bonitinho não, ele começou fazendo, a parte que a gente começou avaliando o teste técnico estava perfeita, assim, e daí de repente parece que decaiu, assim, sumiu do nada, parece que a pessoa abandonou o teste. E daí durante a entrevista, a pessoa já apareceu ali na entrevista, todo, beleza, tipo, com aquele jeito assim, que saco que tô fazendo essa entrevista aqui, sabe? Eu tô acima disso, eu não precisava... eu não precisava estar aqui fazendo essa entrevista, porque eu sou muito foda. Aí a pessoa chegou ali e ele falou, olha, eu gostei ali do jeito que você fez aqui o teste e tal, mas chegou nessa parte aqui e parece que não foi feito. O que aconteceu? Aí a pessoa assim, é que eu me limitei a levar 2 horas para fazer esse teste e chegou em 2 horas... Foi isso que eu consegui entregar e eu não quis continuar. Pra ser sincero, já fiz tanto teste técnico e não recebi retorno que não fico investindo teste técnico, não. Ainda eu nem faço mais teste técnico. Só fiz isso porque eu gostei da empresa, mas eu não faço mais teste técnico. Aí a pessoa que estava junto comigo falou, olha, mas a gente escreveu que a gente paga, não sei se você viu, mas a gente paga, se você fizer um teste técnico, caso você não for aprovado, a gente paga por esse teste técnico. A gente paga um valor ali por hora, né? Eu acho não lembro se era um valor por hora ou fixo, mas era pago o teste técnico, não era gratuito. Nessa hora, você fica imaginando assim, na hora que for, o cara pode ser bom, mas na hora que jogar aquela tarefa chata pra pessoa, e aí a pessoa também vai se achar... Tô acima disso, eu não quero entregar essa tarefa. Como será que vai ser trabalhar com essa pessoa no dia a dia? Se a pessoa na entrevista, que é o momento que a entrevista é o momento, é a paixonite, é o namoro da coisa, é o momento que todo mundo está disposto. A empresa está disposta a negociar salário, a dar mais benefícios, o candidato está disposto também a negociar, está disposto a fazer mais ali, demonstrar o máximo da produtividade, que é
melhor profissional do mundo. É o momento da entrevista. Então, se nesse momento a pessoa já demonstra falta de vontade, fica difícil dar aquela colher de chá e ver com bons olhos, né? Então, assim, no geral, o que a gente viu era, a gente teve candidatos com menos skills e que a gente falou, essa pessoa, a gente gostou do teste que entregou, soft skills da pessoa era legal, então aconteceu de abrir vaga também, porque gostou do candidato, mas não foi o primeiro candidato, entendeu? O primeiro candidato, que era o melhor tecnicamente, melhor com soft skills, foi aprovado, entrou na vaga que estava aberta. Segundo candidato, no geral, que era bom tecnicamente, abaixo desse que era arrogante, digamos, mas que era bom tecnicamente, demonstrou muita vontade, foi aberta uma vaga para poder encaixar essa pessoa. O soft skills, ele tem que ser demonstrar vontade genuína, isso é valorizado. Você traz a boa vontade do entrevistador pro seu lado. Isso pode fazer uma grande diferença, né? Você tem outras experiências aí para compartilhar com a gente, ou Brian, de entrevistas? Eu tive uma bem parecida, onde eu tava fazendo algumas perguntas pro cara. Eu lembro de um cara específico que eu tava fazendo pra uma vaga de DevOps, eu fiz uma pergunta pro cara específica. Eu não lembro qual era a pergunta exatamente, mas eu perguntei essa pergunta e ele respondeu de uma forma incorreta, né? Aí eu falei, não, na verdade, você tem que usar isso com isso, com isso, com isso. E o cara falou, não, você tá errado. Aí o cara falou, tipo, pra mim, você tá errado. Eu, não, na verdade é assim mesmo, é assim, assado, entendeu? Não sei o que, de acordo com a documentação, blá, blá. O cara, não, é assim, o cara, tipo, começou, não foi ruim, assim, sabe? Só que depois do processo seletivo, tipo assim, ó, depois dessa pergunta, né, as outras perguntas que eu fui perguntando pra ele um pouco mais, assim, avançadas, assim, o cara, ele não sabia responder. Eu fiz, sei lá, 6 perguntas pra ele respondeu uma, a segunda foi essa que ele discordou, as outras ele não sabia, tudo bem. Aí depois eu obviamente eu fui encerrar a entrevista mais cedo, tipo, eu não encerrei, eu obviamente não encerro assim, tipo, esse é tudo, obrigado, e acabou, entendeu? Obviamente eu tento achar um pace, assim, correto para poder, sabe, tentar suavemente ir direcionando a entrevista mais para a conclusão. Eu sempre tem uma conclusão um pouco mais cedo. Às vezes a entrevista vai um pouco entre, sei lá, vamos dizer assim, de 30 e 45 minutos. Às vezes tem entrevista que dura 18 minutos, sabe? E eu tenho que ser. O cara começou a perguntar, eu não passei, né? Tipo, eu falei, então, cara, a gente tem um processo. Não, você tá será a entrevista mais cedo, blá, e eu acho que foi por causa da discussão que a gente teve, eu acho que você não gostou da minha resposta, eu tipo, fiquei assim, calm down, man. Tipo, chill, relaxa, cara. Tipo, não tem nada pra discutir. Eu acho que é super natural, entendeu? Tipo, esse daí foi uma entrevista assim, meu, que foi chata pra caramba no final das contas, entendeu? Tem candidato que a gente entrevista que assim, ó, a gente pode falar isso abertamente, é chato. Mas é muito chato, tem candidato que é muito chato. Mas tem candidato que é legal. Por exemplo, eu passei por uma entrevista com um cara, meu, que tipo assim, eu tive que ser muito simpático nesse caso. Assim, ó, o cara, ele tava sofrendo pra poder fazer a entrevista, porque ele, tipo, ele era da Venezuela, né, um candidato, e era uma entrevista, eu não lembro qual que era a vaga, acho que era, não sei se era de Java, de Angular, não me recordo agora, mas o cara tava fazendo a entrevista assim, meu, toda hora algum familiar dele ia lá e enchia o saco dele, tipo, pra interrompia, porque ele, tipo, tava num cômodo meio que, tipo, uma família grande, assim, tipo, onde era o computador dele, dá pra ver que era um computador desktop, assim, com câmera, e aí eu pedi pra ele abrir a câmera, porque, porra, não dá pra poder, né, não fazer entrevista com câmera, né, e daí ele abriu a câmera e dava pra ver que, tipo, já era um ambiente que não era, tipo, apropriado. E aí, meu, era TV ligada, e aí no meio da entrevista o cara pedia assim, em espanhol, desliga a televisão, não sei o quê. Tipo, eu tive que meio que, sabe, jogar com as regras ali, entendeu? Um cenário desses caras, assim, meu, sei que a gente orienta e tal, meu, tenta isolar o teu lugar de entrevista, sacou? Tira todo mundo da casa durante a entrevista, desliga a televisão, não sei o quê. Só que a gente sabe que na realidade tem gente que simplesmente cada realidade é cada uma, né? Então, tipo, você tem que ser simpático com a situação do próximo, dependendo do que for. Você tem que ser, sabe, você não pode simplesmente sair excluindo o cara por conta dessas coisas, entendeu? Às vezes o cara só precisa de uma oportunidade para poder, sabe, expandir ali um lugarzinho para poder próprio, o laptop, para poder trabalhar, entendeu? Então, tipo, foca no que é importante, na verdade, que, sabe, eu acho que é a mentalidade correta. E câmera aberta, tá, pessoal? Porque hoje em dia tem os scams aí, onde as pessoas estão contratando outras pessoas para se passar por si mesmo e fazer as entrevistas, inclusive com deepfake. Então, nossa, meu Deus. O negócio tá muito avançado. Eu acho que eu não tô tão, eu não cheguei tão avançado nisso aí. Os
os caras, eu vi um relato ali, espero que não seja fanfic, mas eu vi um relato que os caras falaram, olha, o candidato respondeu todas as perguntas, tal, tudo certinho, foi no processo certinho, mas todo mundo saía da entrevista falando assim, tinha alguma coisa estranha com o candidato, assim, que eu tive uma impressão estranha do candidato. E todas as entrevistas eram gravadas. E claro, como o processo é feito por diferentes pessoas, são diferentes pessoas que vão entrevistar. Não é sempre o mesmo entrevistador que tá entrevistando em todas as etapas. E aí todo mundo falou isso. Aí alguém resolveu sentar e parar pra assistir a todas as gravações. E daí em cada gravação a pessoa tinha uma voz diferente. E eles perceberam que a imagem, o que era que tava estranho? Era um deepfake. Então o olho humano é treinado pra ver o que é natural ou não. Por mais que a gente, nossa, isso daqui é muito real, você tá conversando com a pessoa, você nota, tem alguma coisa esquisita. Eu não sei dizer o que é, mas tem alguma coisa esquisita. E aí descobriram no final das contas que era isso. Tem muita gente contratando outras pessoas para se passar por si mesmo para poder fazer as entrevistas. Então, câmera aberta para no mínimo, né, câmera aberta para você mostrar ali que é você mesmo, que não é outra pessoa, para não ficar esquisito. Né? Mas acho que é isso, cara. A gente já foi bom pra gente voltar a gravar os episódios. Aqui o prédio acho que tem uns 3 apartamentos em obra. Lá em Porto Alegre, em outro estado, o Brian também tá em obra, lá no apartamento dele. E a gente tem trabalhado bastante também, dedicado bastante tempo na outra área, que é o T-Rex Jobs, e daí por isso que a gente acabou entrando nesse ato aí do podcast. Mas agora a gente voltou às gravações, então esperem os episódios. A gente vai manter essa frequência aí de um por semana, beleza? Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, estão lá no LinkedIn, pesquisa por Vinícius da Cal e por Brian Luiz, e lá no Instagram é o viniciusdacal.remoto. Tem algum último recado, Brian? Galera, por mais que você se aprove nas entrevistas, continue se aplicando. Se tiverem alguma dúvida mais específica, pode mandar pra gente no inbox ali no LinkedIn, né? Manda pra ele, pra mim. Se quiser saber alguma coisa específica sobre o processo da Upstart também, que é a empresa que eu trabalho, vocês têm ali upstart13.com, tem um linkzinho de careers lá que vocês podem procurar as vagas que estão abertas. Se tiver alguma dúvida do processo seletivo, só mandar uma mensagem pra mim que eu responderei com prazer. Que eu puder ajudar, eu tamo aí. Brian é um cara que indica as pessoas ali dentro da comunidade mesmo, ele já levou alguns ali pra Upstart. A Upstart como é software house, como é outsourcing, ela contrata com bastante frequência, né? Por isso que acaba tendo mais vagas, tem mais oportunidades ali. Então, fiquem acompanhando. Como último recado também, eu acho que no último episódio a gente não tinha aberto ainda o beta do T-Rex Jobs. Então, se você não acompanhou ainda, a gente abriu o beta do T-Rex Jobs. O que é o T-Rex Jobs? É a plataforma onde que a gente centraliza vagas de inúmeros locais, de inúmeros job boards, mas também vagas que nem estão em job boards. A gente centraliza tudo em um único local e a gente está utilizando o AI para classificar essas vagas, para a gente te mostrar as vagas que realmente aceitam candidatos brasileiros. Porque tem muita gente que fala, eu aplico e nunca recebo resposta. Muitas vezes você está aplicando para vaga que nem aceita candidato brasileiro. Às vezes você não quer ficar vaga por vaga olhando a descrição da vaga, lendo toda a descrição, olhando o site, olhando tudo. Então a gente resolveu centralizar e colocar ali dentro do T-Rex Jobs, tá? A gente está em fase beta, que é onde que a gente ainda está implementando features, fazendo testes. No momento está privado, então você faz uma assinatura ali por 3 meses, tá? Só entra lá, trexjobs.com.br, e ele vai te dar as informações. Qualquer dúvida também manda uma mensagem lá pra gente no LinkedIn. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.